Aí, esse homem ficou empolgado. Então, ele tinha aprendido todos os passos, né? Todos os métodos, todas as técnicas. Então, ele começou a fazer exatamente igual o outro que era bem-sucedido. Sabe o que aconteceu? Nada. Era morto. Nenhum resultado, nada. E um dia, ele, na frustração, não sabia por quê. Ele estava usando as mesmas passagens no Alcorão para apontar para Jesus. Ele estava introduzindo a Bíblia do mesmo jeito. E estava encontrando em lugares semelhantes. Ele estava fazendo tudo igual. E não produzia fruto como produzia para o outro. E um dia, uma das mulheres no movimento viu a frustração dele, criou coragem, e ela falou: você sabe por que você prega e ensina e não dá fruto? Ele disse: não sei. Ela disse: porque você não deixa a palavra ser o que ela fala que é. Ele disse: eu não sei o que você está dizendo, o que você quer dizer com isso? Ela disse: a palavra fala em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva. Você não deixa a palavra viver. Aí ele embarcou numa aventura de tentar deixar a palavra viver, meditar sobre o que seria o sentido disso. E vocês sabem que o ministério dele se transformou. Hoje ele tem um dos ministérios mais impressionantes no mundo entre muçulmanos. Não pode publicar, eu não posso falar detalhes por causa de problemas de segurança. Mas é porque ele aprendeu a deixar a palavra viver. Então, nós não devemos chegar a este documento só na dimensão da letra. Os pensamentos, vamos dizer, que são contidos aqui. Porque a palavra não existe somente na forma das Escrituras. Nós temos também a palavra de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, deixe-me falar sobre verbo aqui, porque eu já ouvi mensagens que falam: não, aqui a palavra usa verbo porque é mais ativo e tal. Tem nada a ver. A palavra aqui é logos, no grego. Todo outro lugar na Bíblia é traduzido palavra. Sabe por que eles traduziram verbo aqui? Porque em versículo 2, se você está traduzindo como palavra, você tem que se referir a Jesus como ela. Palavra, deixe-me mostrar. Fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Sentiu? E eles não queriam referir a Jesus como ela, então mudaram. Usa verbo. Tem uma tradução que eu vi em português agora que usa a palavra mesmo, e eu não lembro como eles contornaram esse problema na gramática. Mas é logos. Esse é o Logos eterno, que sempre viveu ao lado do Pai, e sem ele nada foi criado que foi criado. Você vai lá para trás, você chega a um momento, um tempo, né, onde não tinha coisas materiais, nada, não tinha pedra, não tinha planeta, não tinha estrela, não tinha nada material. E aí, BUM! Não, é chamado grande Big Bang, né? Tem que bangar. Aí, de repente, veio a existir toda a matéria, né? O que aconteceu naquele momento entre não ter nada material e... Eu não vou fazer alto de novo. BUM! Isso é para você entrar no fim de semana animado, muita adrenalina. O que aconteceu entre não ter nada material e depois ter tudo isso? Naquele instante, o que aconteceu?
aconteceu o Logos eterno, a palavra eterna. Ele falou. Essa cadeira você está sentado, essa laje sobre sua cabeça, essas janelas aqui, tudo é a palavra de Deus de segunda mão. Toda a criação é a palavra de Deus em forma física. Essa palavra é dinâmica, essa palavra é viva. Essa palavra quer relacionamento contigo e quer habitar no seu coração. Essa palavra quer sempre te acompanhar em toda a sua vida. E quando nós chegamos até a palavra escrita, que é muito preciosa, ela vive exatamente na medida que nós nos aproximamos a ela, acompanhado pelo Logos eterno. Eu sempre imagino um jocumeiro ou uma jocumeira debaixo de uma árvore. Eu não sei por que é árvore, né? Mas é o que eu imagino. Sentado lá e abre as Escrituras. E convida o Logos eterno, a palavra eterna, a vir e falar e ensinar. E na minha imaginação espiritual tem muito raio laser. Está sentado lá com a palavra aberta e ela fala, palavra eterna, Jesus. Esse é Jesus aqui, depois fica muito claro. Ela fala, vem me ensinar aqui. Espírito Santo me ensine. E ora assim para envolver a palavra viva com a palavra escrita. E as coisas, desculpe, você quer um guarda-chuva? Eu nem sei por que chamamos de hora quieta. Não tem nada quieto. Está explodindo o universo lá na sua cabeça, no seu coração. Você está percebendo coisas que não tem como perceber, a não ser com os olhos do Espírito. Deus está te iluminando. Aquele que habita em luz inacessível está se fazendo acessível a você. Ele está falando contigo, está te instruindo, está impartindo sabedoria para você. Está transformando o seu coração, te atraindo para Ele. É demais. Fala aqui que essa palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós estávamos estudando hoje de manhã, e nós vimos em Efésios capítulo 2 e em outros lugares, que a Bíblia fala assim, Ele te fez viver, e aí fala imediatamente, pela graça sois salvos. Em Gálatas 3 fala que não há lei que possa te dar vida. E aponta para a graça que nos dá a vida. A graça de Deus é a vida dele compartilhada conosco. E talvez a maior expressão disso é quando nós estamos na palavra escrita e ele vem como ao Logos eternos e ele vivifica aquela palavra e ela vive para nós. Você sabe de uma coisa? Só Deus conhece seu coração. Nem você não conhece muito bem. Quantos aqui já foram surpresos quando Deus te mostrou algo que está no seu coração? Você fala, que isso, Senhor? Eu? Quem é que sabe tudo sobre seu histórico pessoal? Você não sabe. Você esquece. Seus desejos influenciam suas memórias. Não é muito confiável, mas ele conhece perfeitamente. Ele sabe seus pontos fracos, ele sabe seus pontos fortes. Ele sabe quais dons ele embutiu em você quando te formou no ventre da sua mãe. Ele sabe as boas obras que ele preparou para que você pudesse andar nelas. Ele sabe tudo isso. E ele tem um curso pessoal que ele quer te dar. Que não é para nenhum outro ser humano, é para você que ele preparou. Mas você tem que ir debaixo da árvore.
você tem que abrir a Bíblia. Vocês sabem que não é literalmente debaixo de uma árvore, né? Isso é na minha imaginação. Você tem que abrir a Bíblia e você tem que convidar Ele a te ensinar. Quando Jesus prometeu dar o Espírito Santo, é interessante isso para mim, porque quando eu estava fazendo faculdade teológica e a gente queria se sentir bem, nós buscávamos o mover de Deus para sentir a presença, né? Porque não tem nada errado com isso, é importante. Não sentir a sua presença é uma patologia espiritual. Ele quer que a gente tenha a plenitude. Mas quando a gente queria aprender algo, a gente deixava de lado o Espírito Santo e a gente aplicava as filosofias do iluminismo que aprendemos na escola. Quando faz isso, a palavra mata. A letra mata. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. A palavra tem que estar viva pela presença, pelo Espírito de Deus. Quando Jesus prometeu mandar o Espírito Santo, ele disse: eu te mandarei o Espírito Santo e ele te ensinará. Ele enfatizou o cognito. Ele enfatizou em aprendizagem. Nós não aprendemos a aprender assim na escola. Você tem que aprender isso junto com Jesus. Deixar Ele te ensinar. Nessa união da palavra escrita, Logos eterno, que há o dinamismo da palavra de Deus em nossas vidas. Fala mais tarde aqui em versículo 17 que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Quando Moisés trouxe a lei, não trouxe erros. A lei toda ela é verdade. Ela nos ensina sobre o que é amor, ela nos ensina sobre o caráter de Deus. Ela mostra para nós as áreas onde estamos falhando. Ela faz essas coisas muito bem feitas, mas somando tudo que Moisés escreveu, apesar de ser inspirado pelo Espírito Santo, a Bíblia não dá o título A Verdade. É verdadeira, mas ele reserva o título A Verdade a uma pessoa. Depois Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o conceito bíblico da verdade não é um agrupamento de ideias. É uma pessoa. Nós devemos estender mais graça uns aos outros quando temos ideias variadas sobre os caminhos de Deus. E devemos focalizar no fato que o mesmo Espírito habita em todos nós. Então, uma pessoa é super complexa, sutil, sublime, tem muitas camadas e muitas profundezas. É muito dinâmico uma pessoa. Não é uma coisa morta, enquadrada, encaixada. É algo vivo. É assim que nós devemos buscar. Nós não devíamos ir aqui... Me perdoa, mas nós não devíamos ir aqui apenas buscando ideias. As ideias aqui são importantes, mas nós devíamos ir aqui essencialmente para achar uma pessoa e depois as ideias que ele nos ensina. Nós vamos aqui buscar a verdade e esta verdade é Jesus. Mas tem uma terceira maneira que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3. Estou chegando lá, quando está segurando o microfone é duro.
Vamos começar com o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Essa é a terceira palavra de Deus que nós achamos na Bíblia. Quando você está sentado debaixo daquela árvore e vem o raio laser e começa a fazer cirurgia no seu coração, abrir os olhos do seu espírito, começa a te transformar, você começa a ver as coisas diferentes e tal. Durante todo esse processo, ele está escrevendo no seu coração. Né? E você se torna uma carta viva a uma geração perdida. Amém? Teve um período, acho que eu tinha 30 anos. Mal estávamos começando aqui, a luta era dura, mas estávamos tentando multiplicar em outros lugares também, então eu viajava muito de ônibus. Naquela época não tinha profeta maior que viajasse de avião, só os menores de ônibus. E eu estava num período sentindo muito cansado, né? E eu pensei, estou com 30 anos de idade e eu estou doente. E eu fui falar com o Senhor sobre isso e ele disse, você não está doente não, Jimmy? Eu disse, então, por que eu estou tão cansado? Não é normal isso. Ele disse, nos últimos 90 dias, quantas noites você passou no ônibus? Aí fui olhar a minha agenda. Em 90 dias eu tinha passado 30 noites no ônibus. Ele falou, você não está doente, você está cansado mesmo. E no meio disso, eu estava voltando de Porto Alegre para cá, então eu estava no ônibus subindo o litoral catarinense e chegando até São Paulo. Naquela época só tinha uma rodoviária em São Paulo. E eu sabia que tinha um ônibus da aviação Cometa que ia de dia para Belo Horizonte. Se eu não pegar aquele ônibus, eu tenho que esperar a noite e passar mais uma noite no ônibus, né? Então eu estou orando, dizendo, Deus, reserve um lugar naquele ônibus para mim, me reserve um bom lugar, no lugar certo. E eu orando assim, cheguei lá na rodoviária, corri para o guichê da Cometa e consegui comprar uma passagem. Então, contente, eu entrei no ônibus. Quando eu achei meu lugar, a primeira coisa que eu vi no chão era um tênis enorme. E era um tênis barato, feito de pano vermelho, de cano alto, né? E a perna que saía do tênis era desse tamanho. E meu olho seguiu aquela perna para cima e, como é costume das pernas, ficava maior e maior. E lá estava sentada no lugar dele, e na maior parte do meu lugar, um homem enorme de gordo. Meu coração foi lá embaixo. Eu pensei, e naquela época não tinha ar-condicionado em ônibus. Né? E de dia esquenta, né? E eu imaginava eu do lado daquela montanha de carne quente assim. Então eu virei e eu tentei entrar no meu lugar. Eu estou encostado assim, tentando ficar mais para o corredor, mas não adiantava. Todo o meu lado esquerdo estava envolvido em carne quente e molhada, úmida. E o ônibus começou a viagem para Belo Horizonte e eu estava resmungando meu espírito. Deus, esse idiota de ônibus, que calor, nojento. Aí Deus chega para mim e disse, Jimmy, você não orou para ter o lugar certo no ônibus? Eu disse, Senhor, eu orei, mas não funcionou. Aí ele disse, mas você orou pensando no seu próprio conforto ou em algo mais importante, como meus propósitos?
Eu disse, meu conforto mesmo, Senhor, eu mereço, eu tenho trabalhado muito. Pois é, mas eu estava pensando em coisas mais importantes. Agora eu tenho uma tarefa para você. Eu disse, Senhor, tá bom. O que é? Ele disse, eu quero que você vire para esse homem e eu falo 3 coisas com ele. Primeiro, que você não está aqui por acaso. Eu te enviei especificamente para ser mensageiro meu para ele. Segunda coisa, você fala com ele que eu não desisti dele. E a terceira coisa, fale com ele que eu ainda o amo e o quero. Tá bom. Mas eu estava chateado ainda. Então, não virei, dar um sorriso, um bom dia, perguntar como é que ele estava. Seco assim. Parecia que nem era mineiro naquela época. Eu virei para ele e disse, olha, sem sorrir, né? Eu disse, olha, Deus disse para te falar 3 coisas. Ele me olhou assim. Ele deve ter pensado, será que eu estou do lado de um doido? Mas eu disse, primeiro, eu não estou aqui por acaso. Ele me mandou como mensageiro pessoal para falar contigo. Segunda coisa, ele não desistiu de você e ele quer que você saiba disso. Terceira coisa, ele ainda te ama e te deseja, ele te quer. E esse homão, ele começou a chorar. E ele chorou, e chorou, e chorou, e eu estou lá pensando, o que é que eu fiz? E tudo estava ficando mais e mais úmido ainda. E finalmente, quando ele podia falar de novo, ele virou para mim e disse, você não podia saber disso, mas eu vim para São Paulo por causa de problemas de saúde, para os melhores cardiologistas do país, e me falaram que não podem fazer nada para me ajudar, eu vou morrer logo. Mas até 7 anos atrás, eu andava com Jesus. 7 anos atrás, tinha algo que eu queria no mundo, e eu sabia que eu não podia ter Jesus e ter aquilo. Então, eu, de sangue frio, eu virei minhas costas a Jesus, eu expulsei ele da minha vida, eu saí da presença dele para correr atrás do meu desejo neste mundo. E eu pensei que agora que eu estou em apuros, eu não podia voltar para ele, porque eu tratei assim. Mas se ele te mandou aqui como mensageiro pessoal para mim, e se ele disse que não desistiu de mim, e que ele ainda me ama, então eu vou andar com ele pelo resto da minha vida. Quantos querem ser a palavra de Deus para uma geração perdida? É gostoso demais quando Deus permite a gente ver algo assim. Uma vez eu levei Pamela aqui num hospital. Ela tinha que fazer uma consulta, o consultório do médico era no hospital. E eu nunca tinha visto a recepcionista, mas ela me tratou muito bem. E depois de eu preencher os primeiros formulários, até estava me chamando de pastor. Eu pensei, mas ela é vocacionada mesmo nesse serviço. Ela é, né? E a recepção do hospital acabou se esvaziando, era só ela e nós lá. Então, ela veio de trás do balcão e ela sentou do nosso lado. Ela disse, eu tenho que te falar. Ela disse, eu sou mãe solteira. E eu sou crente. E eu tinha uma filha, e a filha era a tristeza da minha vida. Ela estava se destruindo em todo tipo de coisa que não podia. Aí ela virou para mim e disse, mas você ganhou minha filha para o Senhor. E agora ela é a maior alegria da minha vida. Quantos querem ouvir coisas assim? Tem uns 3, viu, Gilberto?
Não, vou perguntar de novo. Quantos querem ser a palavra de Deus escrita pelo Espírito no seu coração para declarar a palavra dele para uma geração perdida? Este faz parte de nossa herança, irmãos. Isso não é para um ou outro, é para todos nós. Mas você tem que ir debaixo da árvore e deixar o laser de Deus fazer cirurgia. Você tem que deixar a palavra viver e ela ser escrita no seu coração. E então não tem como fazer isso só estudando ou adquirindo conceitos. Tem que ser uma relacional. Deus se formando em você. Amém? Vocês querem mesmo isso? Amém. Você assume um compromisso com Deus hoje à noite? De estar diante dele com as Escrituras abertas, convidando o Logos Eterno para escrever a palavra de Deus no seu coração, para você se tornar uma epístola viva, escrita por Deus? Se você quer fazer esse compromisso com o Senhor hoje à noite, fique de pé, eu vou orar por você.